Olá, família! Eu sou o Mário Tereza, esposo da Ivana, pai do príncipe Heitor, faço parte da rede de ensino da Igreja Batista da Paz e essa é a sua EBD, a Escola Bíblica Digital. Pega a tua Bíblia e vem comigo! Nesse vídeo daremos andamento aos estudos sobre a vida de Paulo. Essa é a lição 2, que trata da universalidade da obra de Cristo. Na lição 1, você conheceu melhor o personagem, conheceu melhor o apóstolo Paulo. Se você ainda não viu esse vídeo da lição 1, recomendo que volte no canal e dê uma olhada ali assim que terminar esse vídeo, na apresentação feita de forma singular pelo meu amigo Eric Junqueira. Ok? Nessa lição, nós vamos ver como a obra de Cristo tem caráter universal, como a salvação de Cristo é possível a todos. Melhor dizendo, como tudo que Jesus fez foi para que pessoas como eu e você fôssemos alcançados pelo Evangelho. E Paulo foi o homem que melhor entendeu isso e traduziu para a igreja. Paulo compreendeu, antes de qualquer pessoa, o caráter universal da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ver como isso aconteceu e como essa universalidade da obra de Jesus impacta na minha e na sua vida. Os apóstolos caminharam com Jesus, haviam muitos seguidores, Jesus ensinou todas as coisas, mas após a sua morte surgiu um homem. Deus levantou um homem chamado Paulo. Até então Saulo, ele teve um encontro com Deus, um encontro impactante. E a partir desse encontro com Deus, ele passa a se chamar Paulo. Uma história sensacional. O fato é que Deus revela a Paulo o seu mistério, esse segredo de Deus. Deus revela a Paulo que a obra de Jesus, ela extrapolava os limites da religião judaica. Efésios 3, de 1 a 6. Por essa razão oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer, por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo recebe de Deus a missão de proclamar à sua igreja uma verdade que, segundo acabamos de ler, não havia sido revelado aos homens ainda. Paulo recebe uma missão. Ele, após sua conversão, lhe é feita uma revelação da parte de Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 2 e 3. Diz assim: Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Nesse episódio, vimos que Pedro foi chamado a atenção
pelos religiosos, porque ele entrou na casa de um não-judeu. Pedro, porém, presenciou algo sobrenatural. Ele teve uma revelação da parte de Deus e viu o Espírito Santo descer sobre os gentios. Pedro e os apóstolos passaram então a entender que os gentios também tinham direitos espirituais. Porém, não foi tão fácil assim. A igreja continuava resoluta. Inclusive, a igreja se reuniu para discutir esse assunto. Tamanha era a polêmica. Pensa comigo. A igreja baseava a salvação dos homens na lei, ou seja, nas obras. Porém, o que Paulo diz e que os apóstolos começavam a entender é que a salvação não dependia das nossas obras, não dependia da lei. A salvação dependia da graça. E a graça mediante a fé em Cristo. Então não importava mais o que você faz. Importava sim o que você faz mediante ao que você crê. Então os homens continuavam tendo que guardar a lei, ok. Continuavam tendo que ser irrepreensíveis, cumprindo as ordenanças, ok. Mas se não cresce no sacrifício vicário de Jesus, na obra redentora de Jesus, de nada valeria guardar todos aqueles mandamentos, guardar todos aqueles princípios e leis. Então a igreja se reúne para discutir, debater, e nesse momento Paulo é irrepreensível. Paulo é implacável na defesa da sua fé, daquilo que lhe foi revelado por Deus. Paulo chega a afirmar que a busca do homem em cumprir a lei de nada adianta para a sua salvação. E aquilo na época foi uma heresia, foi tido como uma heresia. Como já vimos, as pessoas criam, as pessoas acreditavam no livro, na palavra, na lei, pura e friamente. Mas chegou um tempo em que só a palavra não basta. A palavra é sim importante, mas o crer é ainda mais importante. O crer na obra de Jesus. Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Certamente você conhece alguém a quem você diga: esse cara aí não tem jeito, esse aí é caso perdido, esse aí, coitado, não tem salvação. Você já falou isso a respeito de alguém? Ou você já pensou isso a respeito de alguém? Seja sincero com você agora. Não precisa responder para mim não. Seja sincero com você agora. Deixa eu ir um pouquinho além. De repente você pode achar que para você não tem jeito. De repente você pode entender que o seu vício não tem jeito, não tem salvação. Complicado, né? Você se conhece bem. Deixa eu te falar uma coisa. A obra de Jesus Cristo foi para redimir a mim e a você. Nós fomos redimidos por Ele. Nós temos a oportunidade de se reconectar a Deus através da obra de Jesus. Esse título, a universalidade da obra de Cristo, significa dizer que a obra redentora de Jesus é possível a mim e a você. É possível para essa pessoa que você conhece, que não tem jeito. Jesus morreu por essa pessoa. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por você. Note que há uma diferença entre a salvação é possível a todos os homens e a salvação é para todos os homens. Infelizmente, nem todos serão salvos. A Bíblia nos garante isso.
Esse ensino se chama universalismo. Não podemos confundir universalidade, que é o que estamos estudando, com universalismo. São coisas distintas. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então a salvação é para os que creem. Existem, infelizmente, aqueles que não creem. Então o universalismo é uma heresia que vira e mexe, abala, de alguma forma interfere na vida da igreja. Está em alta agora nesses tempos tão difíceis que a gente vive. Mas nós precisamos estar atentos. A salvação é possível a todos os homens. Por isso precisamos pregar, anunciar o Evangelho, fazer missões, evangelizar, porque a salvação é possível. Mas infelizmente nem todos vão crer. Então precisamos fazer a nossa parte, anunciando as boas novas de Cristo a todos. Precisamos incentivar aqueles que amamos a crer naquilo que nos salvou, a obra redentora e universal de Jesus de Nazaré. Era muito comum naquela época, o pensamento comum naquela época era de que só havia salvação na lei. O que isso quer dizer? Significa dizer que para você ser salvo, você tinha que cumprir a risca daquela cartilha. Você tinha que seguir as regras, a lei mosaica. Mas o que as pessoas não entendiam é que Jesus tinha inaugurado o tempo da graça. Jesus cumpriu a lei. Jesus não descumpriu a lei, ele cumpriu a lei. Mas a obra de Jesus ela vai além da lei. Eu estou falando muito em lei. Onde eu falo lei, entenda como religião. A obra de Jesus vai muito além de religião. Isso vale até hoje. A obra de Jesus extrapola os limites humanos. A obra de Jesus ultrapassa as fronteiras judaicas. Naquele tempo se acreditava que para você ser salvo, para você ser de Deus, vamos dizer assim, você teria que ser judeu, circuncidado, ou seja, seguir os costumes. Mas Deus levanta esse homem, Paulo, e revela a ele aquilo que estava ali o tempo todo. Mas a igreja não tinha instrumentos espirituais, vamos dizer assim, suficientes para entender essa verdade. Então Deus revela isso a Paulo, e Paulo, de maneira sensacional, magistral, traduz isso para a igreja como ninguém. Isso tudo está registrado, isso tudo está na Bíblia, isso tudo é acessível a gente hoje, é acessível a nós hoje. Os livros de Paulo na Bíblia são... A Bíblia é maravilhosa, não é? Mas eu sou um fã de Paulo. Os livros de Paulo são sensacionais. As cartas paulinas, cartas pastorais, cartas que ele escrevia para amigos dele, é qualquer coisa sensacional. Um cristão é puxão de orelha por metro quadrado, mas também muito incentivo, muita exortação a fazer o que é certo, muita exortação a seguir esse mistério que Deus revelou a ele, segredo de Deus que foi revelado a ele, que é a obra de Jesus é possível a todos. Então, se a obra de Jesus é possível a todos, ela deve ser anunciada a todos. Concorda? Então, a partir de hoje, eu e você temos um compromisso. Eu já estou fazendo compromisso com você. A gente já está fazendo compromisso, a gente já tem uma relação. Nós temos um compromisso de anunciar o Evangelho da salvação para essa pessoa que você tem guardado no seu coração. Eu também tenho algumas assim. Eu confesso, eu também tenho. O qual a gente fala, esse aí não tem jeito. Esse aí está perdido. Tem jeito. Jesus morreu por eles. Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por nós. Devemos anunciar o Evangelho, a boa notícia
devemos anunciar tudo que Jesus fez. Devemos pregar o Evangelho a toda criatura, inclusive a essas pessoas que a gente julga não ter jeito. Aquele homem Saulo, lá atrás, talvez as pessoas o julgassem como: esse aí está perdido. Ele perseguia os cristãos. E para ele teve jeito. E ele foi usado por Deus. Amém? Então a gente tem esse compromisso, a partir daqui. Entendendo que a obra de Jesus é possível a todos. A todos. Irmãos, não há barreiras humanas. Essa é a beleza do Evangelho. Não há barreiras humanas para o Evangelho. O Evangelho é possível a todos, porque todos somos pecadores. O Evangelho anuncia que todos nós somos pecadores e, portanto, objetos da graça de Deus. A graça de Deus chega até nós mediante a fé em Cristo. Para termos fé em Cristo, precisamos conhecê-lo. Eu ouvi falar de Jesus, alguém falou de Jesus para mim. Por isso eu criei. O crer, ele vem a partir do conhecimento. Eu conheci, eu ouvi falar, eu criei, eu recebi. Eu continuo recebendo. Eu continuo tendo que crer. E principalmente, eu continuo tendo que transmitir esse entendimento para o meu próximo. Essa é a beleza do Evangelho, amigos. Desculpa se eu estou falando muita coisa assim, dando muita informação, mas é porque esse estudo sobre a obra universal de Cristo, ou seja, sobre a obra de Cristo possível a todos, isso é sensacional. Isso é maravilhoso. Eu sou um fã do apóstolo Paulo. Paulo é meu personagem bíblico favorito. Quem me conhece bem sabe disso. Quem me conhece bem sabe disso. Eu sou um fã do Paulo. E eu fiquei muito feliz quando o pastor Haroldo me convidou para bater esse papo com vocês aqui, porque ele me chamou para falar de algo que é muito caro para mim, que é muito precioso para mim. Eu sou um fã do Paulo. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Qual o seu personagem bíblico favorito? Responde aí nos comentários. Surgiu isso agora aqui. Quem sabe a gente faz um estudo sobre esse personagem. Irmãos, assim chegamos ao final de mais uma videoaula, de mais uma lição da EBD, da Igreja Batista da Paz. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal. Se gostaram desse vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem, contribuam. Esse tempo aqui com vocês foi muito enriquecedor para mim. Eu espero que tenha sido para vocês também. A minha oração é para que eu e você, para que nós apliquemos no dia a dia tudo que a gente conversou aqui, tudo que a gente apurou aqui, tudo que a gente leu, tudo que a gente viu. Eu espero em Deus que, de alguma forma, as nossas vidas sejam transformadas a partir daqui. Eu creio nisso, pelo poder e pela ação do Espírito Santo, na sua e na minha vida. Nesses tempos tão difíceis, essa troca, essa relação digital tem sido tão importante, tem abençoado tantas vidas, e eu espero que tenha abençoado a sua também, da mesma forma que abençoou a minha. Vamos orar ao Senhor e assim a gente se despede. Que Deus abençoe a todos e até a próxima EBD. Pai, muito obrigado por esse tempo de estudo. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque o Senhor usou esse tempo para nos fazer crescer um pouco mais na Tua presença, Deus. Agora, Pai, clamamos por Tua misericórdia, Pai, para que consigamos colocar em prática aquilo que o Senhor comunicou aos nossos corações e à nossa mente hoje, Deus. Usa-nos, Pai, como ferramentas afiadas, assim como o Senhor fez com Paulo, Pai. Que nós possamos abençoar o nosso próximo, Deus. Que nós possamos propagar a Tua verdade, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.